Eu acho que não está transmitindo a live, né? Não sei. Já. Certo. Então, podemos. Está gravando? Bom, muito bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa 20ª sessão ordinária de hoje, 14 de junho de 2023. Bom dia aos advogados aqui presentes. Prazer enorme recebê-los aqui, a brilhantar a nossa sessão. Bom dia, desembargador Paulo, desembargadora Fátima, desembargador Everardo, nobre representante aqui do Ministério Público, doutora Suzane, minha amiga pessoal. Sempre faço questão de dizer isso. E eu quero submeter a ata da sessão passada à apreciação dos meus pares. Desembargador Paulo. Sem objeção, presidente. Desembargadora Fátima. Pela aprovação, Desembargador Everardo. Ata aprovada. Bom, nós vamos começar. Nós temos muitas sustentações hoje, muitos pedidos de sustentação, e nós vamos começar por um agravo de instrumento que é de minha relatoria. É o 6.26, que é o número de ordem, agravo de instrumento 062-1704-75-2023, 806-0000, agravante é Loca América Rente a Car e agravado JP Importação e Exportação, o doutor Renan Timbó. Bom dia, doutor Renan. Bom dia. Doutor Renan, duas perguntas para Vossa Excelência. A primeira pergunta é assim: Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Estou vendo aqui, doutor Renan, pelo nosso resultado, que o direito confere ao seu cliente. Vossa Excelência representa o apelado, o agravado. Isso. Correto? Então, nós estamos negando provimento. Nesse sistema, Vossa Excelência dispensa a sustentação? Dispenso. E eu vou direto, então, para projeto de emenda. Então, agravo de instrumento, descumprimento de liminar, majoração das astrientes, aplicação de multa por litigância de má-fé, alteração da realidade dos fatos, recurso improvido. No presente caso, observa-se que os argumentos e os documentos colacionados aos autos não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo banco agravante, pois, no que pese a recorrente alegar que não incidiu em litigância de má-fé e que não descumpriu a liminar deferida na origem, tais razões não merecem prosperar, a priori, de modo que inexiste comprovação do que se alega. Nos termos da decisão proferida pelo juiz Acó, houve retirada das negativações em 12/8/22, conforme documentos de folhas 166 do ESAGE-PG. Contudo, houve a reinclusão, na data do dia 12/9/2022, de 4 lançamentos no valor de R$ 1.300, conforme documentos, as folhas 151, 153 do ESAGE-PG, o que implica em descumprimento da decisão proferida às folhas 48 e 52, a qual impôs a hora agravante, aspas, a suspensão dos feitos da cobrança evidada, coibindo que seja realizada a anotação restritiva de crédito formalizada pela promovida a ela relativa, bem como eventuais outras que tenham por objeto a presente participação sob pena de multa diária de R$ 100, limitada ao teto de R$ 10.000, caso não atendida a ordem de 10 dias. Fecha aspas. Outro sim, a conduta destacada não só implica em descumprimento da liminar retromencionada, como indica a alteração da realidade dos fatos narrados à petição de folhas 164, 165, dando ensejo à aplicação da multa contida no artigo 80, inciso 2 do CPC. Assim, não há comprovação da probabilidade do direito, nem do risco ao resultado útil da demanda, aptos a determinar o acolhimento do pleito recursal, o que implica em sua rejeição nesta etapa processual. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. Desembargador Paulo. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Fátima. Com o eminente relator. Anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Obrigado, bom dia e bom trabalho. Hoje, agora, nós vamos passar para a nossa campeã do dia, que vai ser a desembargadora Fátima Loureiro. Prepare-se aí, desembargadora. O próximo processo é de relatoria de Vossa Excelência, desembargadora.
É o 6.118, agravo de instrumento número 062-3398-79, 2023, 806-0000. Tem como agravante Fundo Assistencial dos Servidores do Ministério Público, a Cefaz, e agravado Maria Pereira da Silva. Doutor Alfredo Furtado, que está aqui presente, pede para sustentar. Eu vou passar a palavra para a desembargadora, que ela vai conduzir o julgamento. Desembargadora, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Doutor Marcelo, né? Alfredo. Alfredo. Doutor Alfredo. Doutor Alfredo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, desembargador. O caso aqui posto, o senhor está defendendo aqui os interesses da agravada, no caso. E eu estou aqui, o voto está no sentido de negar provimento ao agravo. Então, favorável ao direito de sua cliente. Dispensa, então, a sustentação oral. Dispenso, sim. E eu passo, então, a leitura do projeto de emenda que está assim lançado. Por mim, pode ser até a própria emenda, desembargadora. Caixa alta. Só a caixa alta. Isso. Agravo de instrumento, liquidação de sentença, impugnação aos cálculos homologados pelo juiz Wacó, cálculos elaborados pela contadoria do fórum, impossibilidade de discussão acerca dos parâmetros utilizados na soma, preclusão, em sentença que foi fixados os parâmetros para que fosse procedida a correção quando da liquidação, uma vez que a decisão era ilíquida, decisão fundada em informações da contadoria judicial, fé pública, presunção juris tanto dos cálculos da contadoria do juízo, recurso conhecido e improvido, manutenção da decisão recorrida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Muito bem, desembargador. Desembargador Everardo. Acompanho integralmente a eminente relatora. Eu também o faço e anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Alfredo. Vamos continuar aqui com a desembargadora Fátima. Desembargadora, é o número 621, agravo de instrumento, número 062-8729-76, 2022, 806-0000. Tem como agravante Banco do Brasil S.A. e agravado Sagaz, Confecções Limitada. O doutor Gelter Rodrigues, pelo agravante, pede para fazer a sustentação. O doutor Gelter, por favor. Bom dia, doutor Gelter. Tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor Gelter, a palavra vai para a relatora, para conduzir o julgamento. Desembargadora, Vossa Excelência, com a palavra. Parlamentar. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, o senhor tem a palavra para apresentar a sua sustentação oral. Obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhora desembargadora, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, serventuários da Justiça e demais presentes na sessão, inicio desejando meus votos de bom dia a todos e a todas. Trata a presente demanda de uma ação de exigir contas ajuizada pela empresa Sagaz Confecções em face do Banco do Brasil, julgada procedente em primeira fase para que o banco preste as contas na forma determinada, solicitada pela empresa. De plano, percebe-se que a demanda merece ser julgada improcedente, tendo em vista o caráter extremamente genérico e vago dos pedidos apresentados pela parte autora, ora agravada. Logo, as folhas 4 da peça inicial, a parte autora afirma que ter buscado por diversas vezes obter da instituição bancária requerida as suas contas,
mas não colaciona aos autos em nenhum momento que tenha solicitado ao Banco do Brasil as contas exigidas na presente ação, que tampouco lhe tenha sido negada essa prestação de contas. Não bastando ela não fazer prova de que solicitou ao banco a prestação de contas e que essas contas lhe foi negada, a empresa continua no seu petitório exordial, ainda nas folhas 4, continuando a frase, solicitou a requerida as prestações de contas relativas às suas contas correntes, contratos, cheque especial, desconto de cheques, duplicado e capital de giro. Ou seja, uma petição extremamente genérica, que fere frontalmente o disposto no artigo 550, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Inclusive, em recentíssimo julgado dessa mesma segunda Câmara de Direito Privado, agora de 10 de maio do corrente ano, de lavra do desembargador Everardo Lucena II, uma demanda de exigir contas com os mesmos contornos fáticos e jurídicos foi julgada improcedente, foi mantida a improcedência da sentença que havia julgado improcedente em primeiro grau, justamente alardeando e destacando o caráter genérico da ação de exigir contas. E esse é exatamente um caso igual. A parte autora inicia dizendo que solicitou contas ao banco, o banco negou, e que solicitou conta de todos os mais diversos produtos bancários disponíveis. Tal fato foi percebido pelo juiz de piso, não passou despercebido, que solicitou a parte autora que emendasse a sua peça inicial. Após a emenda, a parte autora afirmou que não quero a prestação de contas de conta corrente, contrato, cheque especial, desconto de cheque, duplicado e capital de giro, como eu coloquei na minha petição inicial. Eu quero somente a prestação de contas de uma cédula de crédito bancária. Percebe-se que de todo o universo que foi colacionado na peça inicial, a parte disse que no final, toda a sua dúvida se relacionava a uma cédula de crédito bancário. Ponto. Mas mesmo após a emenda da peça inicial, excelências, a parte autora não especificou na cédula de crédito bancária que ela afirma ter dúvidas, quais são os lançamentos que ela tem dúvida. Quais são os lançamentos que ela reputa duvidosos? Qual o período em que aconteceram? Quais são essas ocorrências? Ou seja, o pedido continuou sendo genérico. O pedido apresentado pela parte autora continuou sendo genérico. Apenas disse que agora, depois de um universo apresentado, queria apenas uma prestação de contas de uma cédula de crédito bancário, sem dizer quais eram as dúvidas existentes a respeito dessa cédula. Mesmo após essa emenda ainda, mesmo após ela não ter especificado quais são os lançamentos que ela reputa inválidos, perceba-se que ela pede, excelências, uma prestação de contas de um contrato de mútuo, que é exatamente o caso dos autos. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda totalmente a ação de exigir contas para contratos de mútuo. O recurso repetitivo 1293.558 é claro, ao afirmar que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. Então, seja pelo caráter genérico da demanda, seja pela ausência de especificação dos lançamentos duvidosos, seja pelo fato de que, após a emenda, a única operação apontada pela empresa se resume a um contrato de mútuo, todos os caminhos levam, excelências, à improcedência dessa demanda. Então, o Banco do Brasil requer, por meio desse agravo de instrumento, a reforma da decisão de piso e, ao final, que seja julgada improcedente essa ação de exigir contas. Muito obrigado, excelências. Pois não, passa então a leitura do projeto de ementa que está assim lançado. Agravo de instrumento, ação de exigir contas, decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, agravante que prestou as contas espontaneamente antes da determinação judicial, ato incompatível com o interesse de recorrer. Ademais, processo original foi arquivado por desídia da parte autora agravada, perda superveniente do interesse recursal, recurso prejudicado. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil em face de decisão proferida pelo juiz da 13ª Vara Civil, que julgou procedente a primeira fase de exigir contas. Da análise dos autos, verifica-se que resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Isso porque a pretensão formulada
A pretensão formulada neste recurso é no mérito de afastar a obrigação de prestar contas, isto é, o pleito recursal refere-se à irresignação da agravante quanto à decisão do primeiro grau que determinou que a hora agravante prestasse contas na forma pretendida pela autora, o que foi realizado espontaneamente, antes mesmo da intimação para o ato, conforme se verifica dos documentos acostados às folhas 156 a 168 do processo de origem. Dito isto, denota-se que a parte agravante praticou o ato incompatível com o interesse de recorrer, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Nesse ponto, rememoro que a presente análise recursal é apenas quanto ao dever de prestar contas, visto que impugna a primeira fase da prestação de contas, na qual se analisa o mero dever de prestar contas, não cabendo, portanto, nesta etapa processual, qualquer análise quanto ao teor das informações juntadas, discussão que caberia à segunda etapa, quando serão apreciadas e julgadas as contas. Ademais, corrobora para a tese de perda superveniente do interesse recursal a determinação de arquivamento definitivo do feito pelo julgador de origem, ante a desígnio da parte autora. Desta feita, mostra-se indubitavelmente prejudicada a análise meritória do recurso de agravo de instrumento. Recurso prejudicado é como voto, senhor presidente, eminentes pares. Muito bem, como voto do desembargador Everardo, Acompanho, eminente relator. eu também o acompanho integralmente, anuncio o julgamento, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso e o julga prejudicado. Muito obrigado, doutor Gelton. Agradeço, excelência. Peço licença para me retirar da sessão. Fica à vontade, por favor. O que é, doutora? Tudo bem? Foi lá para o Cambeba? Só em agosto. Só em agosto. Bom, vamos continuar com a desembargadora Fátima. Desembargadora, é o processo 6.167. Apelação número 017 4019-75, traço 76, 2019, 8060001. Apelante, consultora Lira Coutinho Limitada, e apelado José Flávio Almeida e outros. A doutora Marília Alcântara. Bom dia, doutora. Já estava aí há algum tempo, né? Sim. Doutora Marília, vou passar para a desembargadora Fátima, que é a relatora, viu? Seja bem-vinda. Desembargadora. Doutora Marília, não é isso? Isso. A senhora dispensa a leitura do relatório? Então, a senhora com a palavra para no prazo regulamentar, apresentar a sua sustentação oral. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes, aos excelentíssimos desembargadores e desembargadoras que compõem a segunda Câmara de Direito Privado. Bom dia também aos representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos colegas advogados aqui que estão presentes, aos servidores. Excelências, em uma breve síntese dos fatos, a ação aqui tratada diz respeito a uma ação de obrigação de fazer, em que a parte apelada informa ter adquirido, em 3 de setembro de 2018, uma unidade no empreendimento Monte Carlo. Informa a parte apelada que o prazo para o oferecimento da escritura definitiva ultrapassou o prazo previsto contratualmente e que, em razão desse atraso, surgiram danos passíveis à indenização. Em razão disso, pleiteou, no primeiro grau, o levantamento da hipoteca, a outorga da escritura definitiva, bem como a condenação da construtora nos valores de R$15.000 a título de danos materiais e R$10.000 a títulos de danos morais. Ato contínuo, excelências, antes mesmo da audiência de conciliação, a construtora foi aos autos informar
que já havia solicitado o levantamento da hipoteca. E, antes mesmo da prolação da sentença, informou que a questão envolvendo a escritura definitiva também já havia sido sanada. Após esses atos de instrução probatória, a sentença de primeiro grau, em que se pese ter acertado pelo afastamento dos danos materiais que haviam sido requeridos, pecou ao julgar procedente o pedido de danos morais no valor de R$10.000, mesmo não havendo a parte apelada, a parte autora, demonstrado em qualquer momento dos autos qual foi o dano sofrido a ponto de causar uma condenação dessa multa de R$10.000. E é justamente a respeito desses danos morais que recai a presente sustentação e essa presente apelação. Excelências, não há nos autos, em momento algum, qualquer manifestação que indique de forma objetiva qual foi o dano causado por esse atraso. Caso Vossas Excelências vejam o processo, todas as manifestações da parte autora, no que diz respeito aos danos morais, é unicamente um amontoado de doutrina e de jurisprudência, mas essa doutrina e jurisprudência não tem uma correlação com os fatos vivenciados. Principalmente, Excelência, se a gente levar em consideração que o direito de propriedade, em momento algum, foi violado. A parte autora, ora apelada, antes, durante e depois teve acesso a todos os direitos de propriedade. Ela não cuidou de demonstrar em momento algum que esse atraso do levantamento da hipoteca causou algum dano, e muito menos um dano que acarrete uma condenação na monta de R$10.000. Nós sabemos, e também é de entendimento pacificado dos tribunais, que o descumprimento contratual, por si só, ele não enseja danos morais, por si só. Claro, aqui nós respeitamos, sabemos que esse atraso, ele causou, de fato, alguma espécie de dissabor, mas esse dissabor, ele não é suficiente para acarretar os danos que causaram agora, nesse momento. E, Excelências, eu trago aqui, na presente sustentação, um caso recente e análogo, envolvendo a mesma construtora, ora apelante, o mesmo empreendimento, Monte Carlo, e a mesma segunda Câmara de Direito Privado, em um processo de relatoria do excelentíssimo desembargador Carlos Alberto, que na situação ficou demonstrado que não havia dano moral. Não havia dano moral e foi mantida a não condenação em danos materiais. Porque sabemos que, nesse caso, o levantamento da hipoteca, o atraso no levantamento da hipoteca, não é um fato gerador a ponto de prejudicar, nesse caso concreto, qualquer violação ao direito de propriedade, ao valor da propriedade ou qualquer espécie de esbulho que estava sendo vivido pela parte autora. Além disso, esse precedente aqui dessa segunda Câmara, ele se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E por esse motivo, apesar de reconhecermos que o dano moral ele é um instituto que por si só leva uma carga de subjetividade, apesar dessa subjetividade, ele precisa respeitar certos padrões, certos limites. Ele precisa respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade. O valor de R$10.000 em um caso em que não foi demonstrado um dano realmente sofrido, e muito menos uma condenação que vai contrária ao entendimento dessa Câmara e ao entendimento do STJ, é uma decisão que merece ser reformada. Eu faço meus votos para que Vossas Excelências, assim como eu, entenda pela reforma dessa decisão, a fim de julgar improcedente essa condenação aos valores, aos danos morais. Muito obrigada. Antes de apresentar, fazer aqui a leitura do projeto de ementa, parabenizo a doutora pela brilhante sustentação oral, objetiva, clara, muito boa. Meus parabéns. Passo, então, a leitura da ementa que está assim lançada. Apelação cível
ação de obrigação de fazer, combinado com indenização por danos materiais e morais, compra e venda de imóvel, quitação do preço, demora exacerbada para a baixa na hipoteca sobre o bem, dano moral configurado, conta indenizatório mantido, recurso conhecido, improvido, sentença confirmada. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da ação de obrigação de fazer, com indenização por danos materiais e morais. Para que fique configurado o dever de indenizar, é necessário a presença simultânea de 3 elementos essenciais, quais sejam o dano, elemento subjetivo, culpa ou dolo, nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima, e no que tange ao elemento subjetivo, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade da requerida é objetiva, dispensando-se, assim, a análise de dolo ou culpa. Por sua vez, o dano moral se caracteriza pela dor físico-moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu íntimo, causando-lhe constrangimento, tristeza, angústia, sem com isto causar prejuízo patrimonial. No presente caso, deve-se levar em conta que a parte ré só providenciou a baixa do gravame da hipoteca com a ordem judicial determinada nos presentes autos, ou seja, quase 2 anos após os autores terem adimplido a sua obrigação, suportando estes uma clara violação do direito de propriedade perpetrada pela recorrente. Assim, considera-se patente a frustração dos autores em usufruir plenamente o imóvel adquirido e a perda de seu tempo útil na tentativa de solucionar o impasse para efetivar a propriedade. Destarte, forçoso reconhecer que a conduta da parte ré acarretou infortúnios que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, causando abalo emocional e psíquico aos demandantes, por um longo período de tempo, sendo suficiente para a caracterização de dano moral e reparação na forma retratada na sentença. No tocante ao arbitramento do quanto indenizatório, deve-se observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica dos autores, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. O valor fixado em R$ 10.000 encontra-se dentro do razoável, considerando que são 2 autores e atende aos parâmetros desta Corte de Justiça. Recurso conhecido improvido, sentença mantida. É esse o voto, senhor presidente, eminentes pares. Desembargador Everardo. Acompanho integralmente a eminente relatora. Doutora Marília, como foi, tire sua beca agora, não. Como eu fui citado na sua sustentação, eu gostaria de fazer alguma indagação a respeito. Primeiro, qual a data do julgamento? É a mesma construtora e... Mesma construtora, É. Construtora Lira Coutinho, o mesmo empreendimento. Mesmo empreendimento. Eu vou pedir vista do processo, desembargadora, porque eu preciso saber do contorno fático dessa situação. Pois O não. que Vossa Excelência traz, indiscutivelmente, é uma questão de dano moral, porque só foi possível baixar a hipoteca mediante ordem judicial. Sim. Então, eu vou verificar, nesse voto que nós produzimos aqui, que foi a unanimidade, foi, doutora? A unanimidade, o voto... A unanimidade. Vou verificar o contorno fático dessa situação. Então, vou pedir vista do processo, julgamento suspenso. Ok? E quero ratificar as palavras da desembargadora Fátima Loureiro e parabenizá-la pela sua sustentação. Boa e eficaz. Né? Eu acho que eu só destruí aqui um pouco a vestimenta. Pode me ajudar? Isso aí não tem problema, não.
Vamos lá. Bom dia. Desembargadora, o próximo processo é o 6.116, agravo instrumento 062-2280-68, 2023-806-0000. Tem como agravante Maria Helena Barros Silveira e agravado BR Quali, administradora de consórcios limitada. Aqui existem duas pessoas que estão, dois advogados, ilustres advogados, que estão pedindo a sustentação, mas ambos pela mesma parte, pela agravante. Doutor Ricardo Bastos e a doutora Iara Magalhães. Doutor Ricardo Bastos ou doutora Iara Magalhães? Irana. Algum dos dois aí? Nenhum dos dois? Não chegou, né? Tá bom, então vamos... Nem a doutora Irana. Também, ok. Tá bom, vamos continuar. A senhora Maria Helena? Não. Vamos continuar aqui. Desembargadora Fátima, ainda com Vossa Excelência, agravo instrumento número 620. É um agravo 062-6315-71, 2023-806-0000. Agravante é Rendmax, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, Multissensorial e outro. E o agravado é a Walter da Silva Vieira Neto e outros. O doutor João Vitor Azevedo, agravante, de Pernambuco. Ele quer fazer a sustentação de Pernambuco. Doutor João Vitor, está presente? Bom dia, Excelência. Estou presente. Bom dia, doutor João Vitor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Vou passar a palavra para a relatora. Nós tivemos a oportunidade de despachar, não é? Isso, exato. Exatamente. Vou passar a palavra para a relatora e ela vai conduzir o julgamento. Obrigado, presidente. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu indago ao doutor João Vitor se ele dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Pois não, doutor. Doutor João Vitor, aqui do teor do voto, o senhor que é advogado do agravante, não é isso? Isso, perfeito. Do agravante. E aqui está sendo reconhecido o direito do seu cliente, certo? Então, eu indago se o senhor dispensa a sustentação oral para que eu possa, então, realizar a leitura do projeto de ementa. Neste caso, eu dispenso, Excelência. Obrigado. Pois não, doutor. Passa, então, a apresentar a leitura da ementa que está se lançada. Agravo de instrumento, embargos à execução, atribuição de direito suspensivo, dispensa da garantia do juízo, pretensão de reforma, cabimento, requisitos elencados no artigo 919, parágrafo 1º do CPC, cumulatividade, nota promissória, foro do lugar do pagamento, possibilidade, ilegitimidade da exequente, afastada, prescrição inocorrente, discussão da causa debende, impossibilidade, título endossado, perigo de dano, expropriação de bens inerente ao feito executivo, ausência de fundamentos relevantes, bem como de garantia do juízo, recurso conhecido e provido, decisão reformada. É esse o projeto da Caixa Alta, eu acredito que seja suficiente. Inclusive, é um agravo de instrumento, né? Isso. Muito bem. Desembargador Everardo? Eu acompanho integralmente o eminente relator. Eu também o faço. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso e dá-lhe provimento. Doutor João Vitor, um abraço, viu? Tudo de bom. Obrigado, presidente. E mais componentes. Bom dia a todos. Bom dia. Agora, desembargador Paulo aí.
É o 6.101, apelação número 000-8867-86-2019-806-0126. Apelante Antônia Soares e apelado Banco Itaú Consignado. Doutor Olavo Barros. Doutor Olavo Barros. Bom dia, doutor Olavo. Tudo bem? Bom, doutor. Tranquilo, seja bem-vindo, viu? Muitíssimo obrigado. Eu vou passar a palavra para o relator para conduzir o julgamento. Desembargador Paulo. Pois não, presidente. Muito obrigado. Deixa eu... Doutor Olavo, Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer a sustentação oral. Excelência, primeiramente eu gostaria de saber se na manutenção aliás, no voto provisório, os senhores mantiveram a sentença incólume, porque se for, sendo o caso, eu ia dispensar a sustentação. Doutor, se isso acontecesse, viesse a acontecer, o relator já diria para o senhor Perfeito. com o objetivo de Perfeito. ajustar a sustentação. Pode ficar à vontade. Pois bem, eu não vou me estender muito na minha sustentação, até porque já é uma matéria aqui bastante discutida na Câmara. Bom, a ação trata-se de um empréstimo consignado, a qual a parte autora não reconhece a contratação do empréstimo. Levando em consideração o contexto fático probatório, evidenciou-se que a assinatura posta em contrato não seria da parte autora, né, conforme o laudo do perito. Então, diante disso, a sentença de piso julgou parcialmente procedente, condenando o nosso cliente ao pagamento de R$ 3.000 a título de dano moral, bem como a declaração de inexistência do contrato. Levando em consideração também a TED apresentado pelo banco, né, que demonstra que houve o crédito na conta da parte autora, houve também a compensação determinada pelo juiz de piso para que houvesse um equilíbrio do quanto indenizatório arbitrado. Então, levando todo esse contexto, é que a gente insiste na manutenção da sentença, tendo em vista que a parte autora pugna pela majoração do que seria completamente desrazoável, 10.000 a título de dano moral, e conforme o tribunal já vem decidindo, o patamar razoável entre 3 e 5 mil reais. Então, por conta disso, é que a gente insiste na manutenção da decisão de piso. Finalizo a minha sustentação. Muito bem, desembargador. Pois não, presidente. Obrigado. Inicialmente, rejeita-se o pedido de expedição de cópia integral dos autos ao NUMOPED, Banco Central do Brasil, ou ao OAB Ceará para averiguação e monitoramento de suposta infração, artigo 43, inciso 2, 3 e 5, e do provimento 02 de 2021 da Corregedoria. Providência esta que deve ser adotada pela própria parte interessada, notadamente porque o ajuizamento de ações em grande quantidade, por si só, não encontra vedação legal. Passando a análise do mérito da questão, verifica-se que a presente lide diz respeito a contrato de empréstimo consignado declarado nulo, em razão da comprovação, por prova pericial, grafotécnica, que a assinatura firmada no instrumento contratual não era da parte autora. Aplica-se ao caso as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.079 de 90, tendo em vista que, ainda que se declare que houve fraude na formulação do contrato e que, portanto, a promovente não seja cliente do demandado, subsiste a relação consumerista, pois, neste caso, cuida-se de consumidora por equiparação, por ser vítima de fato do serviço, nos termos do artigo 17 do mesmo diploma legal. Quanto à repetição do indébito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, número 676-608 do Rio Grande do Sul, segundo a modulação dos efeitos do julgado, é no sentido de que a restituição em dobro do indébito seja realizada apenas a partir da publicação daquele acordo, ou seja, 30 de março de 2021,
independente de comprovação de má-fé. No caso em comento, verifica-se que os descontos se iniciaram em dezembro de 2018, portanto, a devolução deve ser feita em dobro somente quanto aos descontos ocorridos depois da publicação do acórdão atinente ao julgado aqui mencionado, 30 de março de 2021. Em caso, houve configuração de danos morais, uma vez que a recorrente é pessoa idosa, aposentada e teve descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar destinada ao seu sustento. Observando-se as circunstâncias fáticas e sem premiar o enriquecimento ilícito, tem-se que a quantia fixada em primeira instância, qual seja R$3.000 a título de indenização por danos morais, não merece reparo, posto que fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes desta Corte de Justiça. Por fim, no que concerne aos juros moratórios dos danos morais, merece reforma a sentença, para que sejam contados a partir da data do ato ilícito, no presente caso, do primeiro desconto devido do benefício previdenciário da parte autora, conforme entendimento da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, apelação conhecida e parcialmente provida. Como voto, presidente? Muito bem, desembargador. Desembargadora Fátima, como vota? Ratificando o voto provisório, acompanho o eminente relator. Desembargador Everardo? Anuncia o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso, dá-lhe parcial provimento. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença. Obrigado, excelências. Próximo processo é o de minha relatoria. 6.48, apelação número 028-6592-86-2021-806-0001. Apelante, Unimed Natal. Apelado, Austragésilo Clementino Bezerra. E apelado, Unimed Fortaleza. O doutor Rodrigo da Costa, pelo apelante OAB Rio Grande do Norte, 30.499-A. Pede para fazer a sustentação. Doutor Rodrigo, está presente? Bom dia, desembargador. Eu estou subestabelecido pelo doutor Rodrigo. Está nos autos o subestabelecimento, doutor? Está sim. Ok, doutor. O nome do senhor, doutor, por obséquio? É Rossini Veras. Sim. A OAB, por favor, doutor. 18, OBRN 18935. Muito bem, doutor. Então, Vossa Excelência representa aqui, no caso, a Unimed Natal, correto? Correto. Então, Vossa Excelência tem a palavra, pode fazer sua sustentação. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar Vossas Excelências na pessoa do presidente desta colenda Câmara, também o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes e serventuários dessa casa, os nossos cumprimentos. O objeto desse recurso se trata de uma solicitação para que o plano de saúde, no caso a Unimed Natal, custeie o tratamento de maneira domiciliar de um dos seus beneficiários, também chamado de home care, incluindo nessa solicitação também um profissional de enfermagem disponível 24 horas por dia. Tais pedidos eles foram deferidos na sentença juntamente com a indenização por danos morais. Porém, nosso entendimento é que essa sentença deve ser reformada. Mas antes de entrar na minha argumentação, eu quero manifestar minha compreensão de que se trata de fato de um tema sensível, porque ele tangencia um assunto muito caro à sociedade, que é o direito à saúde. Mas nesse caso, ressalto que estamos tratando da saúde suplementar, que só existe enquanto existir uma segurança jurídica que lhe dê base para a sua existência, porque a gente não pode entender que a saúde suplementar é responsável pela garantia do direito universal à saúde quando essa obrigação é dos entes federativos. Pois bem, adentrando nas questões do presente caso, primeiramente eu venho destacar que existe uma previsão expressa e muito clara no contrato firmado entre as partes quanto à exclusão do tratamento home care pelo plano de saúde. O artigo 14, a linha Q do contrato, que foi juntado nos autos, e também foi firmado entre as partes, com o beneficiário e a Unimed Natal, informa expressamente que estão excluídas as coberturas pelo plano de saúde referentes à enfermagem em regime domiciliar, que é exatamente o que o beneficiário, nesse caso, quer. E, em seguida, nós temos também que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela estabelece um rol de procedimentos e eventos que está vigente atualmente na Resolução Normativa 465.
E, por meio dessa resolução, se implanta a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. E, nesse caso, o home care ela não está contemplada pelo rol da ANS. E, assim, já suscito desde já a aplicação do precedente do STJ, que no ano passado decidiu sobre a natureza taxativa do rol da ANS. Então, explicada essa situação, nós temos que não é obrigação da Unimed Natal fornecer o home care ao beneficiário. E se a Unimed Natal decide o fazer, é por mera liberalidade administrativa, de acordo com as prerrogativas que a própria cooperativa médica possui. Mas mais do que isso, apesar de não ser um contorno obrigacional da Unimed, o serviço home care é ofertado como um bônus de acordo com o quadro clínico do beneficiário. E essa situação desse fornecimento como um bônus, ela é analisada por meio de um programa de atendimento e internação domiciliar. Assim, cada caso, ele deve ser discutido e planejado considerando as especificidades daquele caso concreto. E, para isso, existem alguns critérios e condições para inclusão nesse plano, o qual chamamos de elegibilidade na atenção domiciliar, que é exatamente para analisar se o beneficiário ele é elegível ou não para receber o atendimento domiciliar. Então, conforme foi comprovado nos autos, foi feita uma triagem com esse beneficiário, que atualmente é o apelado, pelos profissionais da área médica, integrantes da equipe multidisciplinar da Unimed Natal, especificamente quanto ao home care. E a análise técnica desse caso, ela constatou que o caso do apelado possui uma baixa complexidade e, por isso, o beneficiário não está elegível para o custeio dos cuidados intensos 24 horas por dia de home care, como ele solicita nos autos. Então, portanto, fica muito clara a ausência de obrigação da Unimed Natal de custear o tratamento da forma como foi solicitada pelo beneficiário e deferida na sentença recorrida. E esse é o motivo pelo qual a gente pleiteia a reforma dessa sentença quanto à obrigação de fazer. E, além disso, há uma condenação de danos morais também que foi imposta à Unimed Natal. Então, de pronto, se inexistir uma conduta ilícita por parte da Unimed Natal, inexiste, de mesmo modo, o dever de indenizar nesse caso. Então, sendo assim, pleiteia-se também que seja excluída a obrigação de pagar indenização ou, alternativamente, caso o entendimento deste tribunal seja diferente, seja reduzido o valor fixado, visto que R$ 7.000, como foi fixado, é um valor extremamente em excesso, especialmente considerando o que vem sendo aplicado pelos tribunais em casos semelhantes a esse. Então, essa medida seria para exatamente não fomentar a chamada indústria do dano moral. Por todo exposto, venho aqui requerer o provimento da apelação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. Essa matéria para nós aqui não é nova e ela é igualmente aflitiva. Nós tivemos, semana passada, um julgamento aqui do desembargador Everardo, que tem um aspecto fundamental aqui, diferencial desse processo de hoje. Ambos falavam sobre eu não sei nem se o desembargador Everardo falou sobre o assunto, mas ambos falam sobre a questão da flexibilização do pacto de servanda. Mas aqui há uma questão de prescrição médica. Na semana passada, nós discutimos aqui a matéria no relatório. Havia uma prescrição médica ao contrário, de haver apenas de metade do home care. Apenas metade. Aqui há uma prescrição médica de 24 horas. Então, nós temos que observar a prescrição médica. Então, é nesse sentido, da flexibilização do pacto de servanda, conforme foi alegado a servidão ao contrato, aqui nós estamos flexibilizando em razão do direito do consumidor. Essa é a primeira questão. Claramente, assunto já debatido no STJ sobre essa matéria. E segundo, em razão de prescrição médica, determinação médica para que isso viesse a acontecer. Então, apelação civil, consumidor, obrigação de fazer plano de saúde, negativa de cobertura de home care, prescrição médica, substituição de internação hospitalar, recurso conhecido e improvido. De início, ressalte que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme anunciado da súmula 608. Eu não vou nem ler aqui a súmula. Assim, em se tratando de contrato de plano de saúde, contrato de adesão,
são aplicáveis às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, qual seja o beneficiário. Compulsando os autos, observa-se que os documentos anexados aos autos, folhas 47 e 48, comprovam que o serviço domiciliar de atendimento é essencial para a qualidade e manutenção da vida do paciente, uma vez que necessita de atendimento domiciliar via home care. Cabe ressaltar que o atendimento no domicílio do paciente evita o aparecimento de doenças oportunistas, tais como infecções. Além disso, não se pode olvidar que tratamento no domicílio do apelado evitará maiores transtornos e dará maior qualidade de vida para o paciente. Eis que o recorrido é portador de diversas doenças graves, que, se não forem adequadamente tratadas, poderão ocasionar piora de seu quadro de saúde, quiçá seu óbito. O tratamento domiciliar é a extensão dos cuidados médicos hospitalares, não se desobrigando, portanto, no fornecimento dos insumos necessários para o adequado tratamento do recorrido, uma vez que o home care é uma verdadeira estrutura hospitalar na residência do paciente. Não pode o apelante se furtar a fornecer insumos e medicamentos necessários ao tratamento, como profissional técnico de enfermagem durante 24 horas, conforme prescrição médica. Em suma, tudo que for necessário de acordo com a recomendação médica para o adequado tratamento domiciliar do apelado. Pontua-se também que há relação contratual entre apelante e apelado para a cobertura de tratamento da doença que acomete o recorrido, não se podendo admitir que, em semelhante cenário, e havendo expressa e fundamentada indicação médica, sobrevenha recusa de cobertura sob a alegação de não estar previsto no rol da ANS. Além disso, o consumidor não pode ser impedido de receber tratamento como método mais adequado à sua recuperação, definido por profissional médico, detentor de competência para tanto e responsável pelo seu acompanhamento médico. Some-se isso, que o apelante informa que a posição do plano de saúde quanto ao indeferimento do home care está lastreada também em parecer de equipe multidisciplinar do home care. Ocorre que não apresenta nenhuma prova documental de tal alegação, sendo o seu ônus nos termos do artigo 373, inciso 2 do CPC. O fato é que, compulsando os autos, verifica-se que o apelado possui 77 anos de idade, portador de demência desde 2017 e possui contrato firmado com a apelada para a prestação de serviços médicos, tendo sofrido um AVC isquêmico em outubro de 2021, sendo comprometidos os movimentos do lado direito do corpo, de fala, deglutição, necessitando implantar uma sonda GTT. Sendo assim, é fato incontroverso que a parte apelada é usuária do plano de saúde apelante, bem como necessita de acompanhamento home care visando preservar sua saúde e sua vida em última análise, não podendo o plano de saúde apelante deixar de fornecê-lo ou mesmo fazer de forma limitada, em razão do possível agravamento do estado clínico do paciente. Portanto, o recurso não comporta provimento, vez que a negativa do plano é indevida. No que diz respeito ao dano moral, a sentença vergastada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, em regra, a recusa indevida pela operadora do plano de saúde da cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, isto às hipóteses decorrentes do inadimplemento contratual. Dessa forma, agiu com acerto o julgador monocrático, motivo pelo qual também não há reforma a se fazer neste ponto da sentença atacada. Cabe a esta relatoria ainda avaliar com sopesamento e acuidade o valor condenatório a ser deferido. A dificuldade de determinar o quanto a ser estipulado em face do dano moral causado já foi, inclusive, discutida anteriormente no Colégio Superior Tribunal de Justiça, considerando-se árduo mistério do julgador fixar valor em pecúnia para sanar, ou pelo menos tentar minorar, o malefício causado pelo vetor do dano. Entendo que o montante indenizatório de R$ 7.000 está regrado dentro dos parâmetros de moderação e comedimento. O regramento em questão se coadunou perfeitamente com as regras da proporcionalidade e da razonabilidade, por ser adequado ao gravame sofrido. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. Desembargador Paulo Ayrton. Como é, Vossa Excelência. Desembargadora Fátima.
Parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante voto. É uma matéria recorrente, mas Vossa Excelência colocou no seu voto, fez uma análise minuciosa de todo o conjunto dos autos, de forma que nesse momento, eu só posso ratificar o meu voto provisório acompanhando Vossa Excelência na íntegra. Muito obrigado, desembargadora. Anuncio o julgamento, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor, muito obrigado pela sua presença, bem esclarecedor os fatos, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Excelências. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom, agora nós temos 2 processos aqui de minha relatoria, e ambos pede para sustentação a doutora Fabiana Gondim. Vossa Excelência, doutora Fabiana. Doutora Fabiana, são os 2 processos, é um uso capião e uma reivindicatória, correto? Isso. E Vossa Excelência representa o espólio? Alberto Costa. Isso. Muito bem. Doutora Fabiana, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Primeiro, gostaria de saber se Vossa Excelência dispensa, se quiser botar beca. Eu pensei que o doutor ainda ia continuar dispensando. Vou continuar pedindo, perguntando se Vossa Excelência dispensa. E... Os 2 processos serão julgados em conjunto. Isso. Ok? Em ambos os casos, eu estou negando provimento da apelação. Perfeito para a senhora, né? Perfeito. Então, eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação. Dispensa. Muito bem, doutora Fabiana. Então, eu vou começar pela ação de uso capião. Está bem, a ementa ela está bem analítica, né? O outro é o segundo, que é a reivindicatória, está mais curto um pouco, mas como elas estão umbilicalmente interligadas, vou começar pelo primeiro. Direito processual civil, bom, deixa eu anunciar o julgamento, né? Apelante é André Luiz Jorge Neres e apelado é espólio de Alberto Costa Oliveira, né? As ações respectivas são 083 62 11 69 2014 806001 e 087 06 96 95 2014 806001. Em ambas, apelante é André Jorge Neres, André Luiz Jorge Neres, e apelado espólio de Alberto Costa Oliveira. Então, vamos ao voto. Direito processual civil e civil. Apelação civil. Ação de uso capião extraordinária. Aquisição dos requisitos legais. Inocorrência. Ausência de prova do animus domini, do decurso de lapso temporal exigido. Justo título, boa-fé, não comprovação. Recurso conhecido, mas não provido. 1. Inicialmente, destaco que a presente demanda fora julgada anteriormente, conforme sentença de folhas 210, 225. Contudo, após o ajuizamento do recurso apelatório, as folhas 228, 248, esta segunda Câmara decidiu pela anulação do julgamento realizado, em primeira instância, pela ocorrência de nulidade por cesseamento de defesa, conforme acórdão de folhas 394 e 401. Após tramitação desta demanda, com novos julgamentos e interposição do recurso, passa a analisar este mérito. Esse processo já veio para cá, nós acolhemos o cesseamento de direito de defesa e devolvemos o processo para a primeira instância para a instituição probatória. É disso que a uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. Nesse sentido, o eterno nosso professor Caio Mário da Silva Pereira, em Instituições de Direito Civil, editora forense, leciona que a uso capião é a aquisição de propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos em lei. Assim, a uso capião é um direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência da utilização do bem por determinado tempo, contínuo e incontestavelmente, ou incontestadamente. Sendo a uso capião sobre bens imóveis, ficará discriminada em 3 espécies: extraordinária, ordinária e especial, rural e urbana. Compulsando os autos, observa-se que o recorrente intentou a prescrição aquisitiva na forma extraordinária, conforme previsão do artigo 1238 do Código Civil. Como destacar que a tese recorrente indica a aquisição de justo título
por parte do apelante, pelo meio do qual alegou ter realizado um pagamento de R$14 mil ao senhor Oséias Abreu Silva, que supostamente era o possuidor do bem. Contudo, nos autos do processo criminal número 018-2446-67, dá-se conta que a referida parte falecera em 25 de nove de 2003, as folhas 19 e folha 64 daqueles autos, motivo pelo qual originou o respectivo inquérito policial e posterior denúncia pela prática do crime de falsificação do documento. Ou seja, ele comprou o imóvel um ano depois que o senhor aqui tinha falecido. Assim, a tese recursal não merece acolhimento. Eis que o suposto justo título adquirido de boa-fé pelo apelante, artigo 1242, não é documento válido para ratificar sua tese e alcançar êxito da presente ação de uso capião. Com efeito, animus domini nada mais é do que uma contraposição ao mero possuidor a título precário. É a verdadeira exteriorização daquele que tem a posse do bem em nome próprio e não se acha em relação de dependência com quem quer que seja. Nesse caso, não decorreu o prazo necessário para a prescrição aquisitiva, bem como a tese recursal não decorreu o prazo necessário. Bem como a tese recursal se baseia em documento tido como falso, imprestável aos fins que se destina. O artigo 373, inciso 1 do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No presente caso, a mansidão da posse do recorrente, com ânimos homens, não restou devidamente comprovada, bem como requisito inerente ao lapso temporal e ao tempo de posse exercida. Ademais, a parte recorrente não apresentou fundamentos válidos para ratificar sua tese. Por sua vez, noto que a prova oral não foi explorada pelo recorrente, cuja omissão lhe causa prejuízos, visto que a prova documental certifica que ele não comprou regularmente o imóvel e que ele não tem demonstração de posse contínua em referido bem. Caberia ao recorrente buscar a oitiva de pessoas que certificassem o início de sua ocupação e o tempo de duração para convalidar o abandono do imóvel pelo recorrido e todos os requisitos indispensáveis para convalidar a sua propriedade, inexistindo demonstração dos fatos de temporariedade, mansidão, ânimos domini, o que restringe o direito almejado. Assim, andou bem o juiz Acó ao julgar improcedente o pedido exordial. Recurso conhecido, mas não provido, sentença mantida. Desembargador Paulo. Desembargador Casabatel, eu acompanho Vossa Excelência integralmente e parabenizo pelo voto. E tem uma situação meio interessante. Mesmo que não considerássemos o documento falso, né, o lapso temporal de estudo não teria direito da mesma forma. Perfeitamente. Desembargadora Fátima. Igualmente, acompanho o eminente relator. Muito bem. Então, aqui, o recurso é conhecido e não provido, a sentença é mantida, anuncia o julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Vamos agora para a ação reivindicatória. Direito processual civil, apelação civil, ação reivindicatória, prova dos requisitos, recurso conhecido, mas não provido. A ação de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor ou não, proprietário que injustamente a detenha. Compulsão dos folhos, restou demonstrada a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título do domínio do bem por parte da apelada. Restou comprovado nos presentes autos, bem como nos autos do processo número 083-6211-69-2014-806-0001, ação de uso capião anexa, que em 7 de 4 de 1975, Alberto Costa Souza adquiriu de José Edmur Bezerra Costa um terreno localizado no loteamento da Praia Antônio Diogo, constituído pelo lote 16 da quadra 195 do segundo tipo A, registrado no primeiro ofício de registro de imóveis através da transcrição das transmissões 3AAE de número 69373, cujo endereço é a atual Rua João Nogueira, número 566, Prado Futuro, e que Alberto faleceu em 2012, ocasião em que o inventariante foi averiguar a situação do imóvel e se deparou com a residência edificada no local por terceiros, no caso, a ocupação imputada ao recorrente. Referidos atos são incontroversos,
eis que ratificados pelo recorrente, incidência do artigo 374, inciso 3 do CPC. Ademais, a tese recursal apresentada se baseia em documento tido por falsificado. Cumpre destacar que a tese recorrente indica a aquisição de justo título da posse do imóvel por parte do apelante, meio pelo qual alegou ter realizado o pagamento de R$ 14.000 em 6/7/2004 ao senhor Oséias Abreu Silva, que supostamente era o possuidor do bem. Contudo, nos autos do processo criminal, aquele que repetia aqui na uso capião, 018-2446-67-2016, dá-se conta de que a referida parte falecera em 25 de nove de 2003, conforme folhas 19 e 64 daqueles autos, motivo pelo qual originou o respectivo inquérito policial e posterior denúncia pela prática do crime de falsificação de documento. Assim, a tese recursal não merece acolhimento, eis que o suposto justo título adquirido de boa-fé pelo apelante não é documento válido para ratificar a sua tese. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. Desembargador Paulo. Ratificando o voto provisório, presidente, e acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Fátima. Igualmente, ratifico o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Então, anuncio o julgamento, um recurso conhecido e negado de provimento. Muito bem, doutora, muito obrigado pela presença. Esse aqui, então, o desembargador não trouxe, né? Não, esse daqui o advogado desistiu. Desistiu da sustentação. Era uma apelação da SJ, né? Agora é um processo meu aqui. Que deu danadinho aqui. Ok. A apelação número 055-3086-61-2012-806-0001. Apelante Isaías Vicente da Silva e apelado Tereza Maria Cirne Lima e outros. Doutor Glauco Sidraque. Doutor... muito bem. Como vai, doutor? Tudo bem? Excelente, bom dia. Bom dia, estava aí desde cedinho, né? Deixa eu ver se eu sei trabalhar com isso. Não tem problema, não. Pode ficar. Obrigado. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência representa o senhor Isaías Vicente da Silva, Exatamente, correto? Excelência. Muito bem. Pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor. Muito bem. Então, fique à vontade. Pode fazer sustentação. Excelentíssimo desembargador relator Carlos Alberto Mendes Forte, na pessoa de quem saúdo e cumprimento os demais desembargadores integrantes dessa coluna da Câmara, extensivo ao membro do Parquet e Defensoria Pública, demais colegas presentes, servidores da casa. Eu inicio pedindo escusas pela condição da minha voz, mas eu estou me recuperando ainda de uma laringite que é persistente, não quer me abandonar, motivo, inclusive, de ter sido retirado de pauta esse julgamento há 15 dias. Excelências, estamos aqui diante de um caso que é bastante semelhante ao que a colega doutora Fabiana acabou de ouvir no voto de Vossas Excelências. Trata-se de uma ação reivindicatória que está reunida com uma ação de uso capião. Eu represento o apelante, que é o autor da ação de uso capião e réu na ação reivindicatória, e cuja sentença proferida julgou procedente a ação reivindicatória e, portanto, extinguiu o direito do meu cliente, do apelante, ao seu direito de uso capi. Bom, nós temos aqui, eu vou partir do pressuposto, Vossas Excelências tenham conhecimento já de todos os fatos, que tenham se debruçado sobre as provas produzidas nos autos, sobretudo os vídeos das audiências de instrução, em que coletou-se depoimento dos titulares do bem, e eu vou partir desse pressuposto para poder ir diretamente ao ponto, no que diz respeito à sentença. Por que a sentença, e aqui eu
tento justificar as razões da reforma, da decisão objurgada, e pleitear pelo provimento da apelação. Por que a sentença merece ser reformada? As sentenças. Em primeiro lugar, porque parte-se ali, dentro da sua parte dispositiva, de uma contradição e de uma omissão. A omissão diz respeito à não apreciação das provas contundentes, robustas, nos autos da ação de uso capião, de que havia posse mansa, pacífica, ininterrupta do apelante desde o ano de 2001. Nós temos nos autos, no processo, 2 documentos que gozam de fé pública, uma certidão de um oficial de justiça, datada de 12 de setembro de 2001, 12 de setembro de 2001, atentem-se, as folhas 95, e outra certidão da Secretaria de Finanças do município de Fortaleza, que se remonta à data de 10 de maio de 2001, atestando a posse do apelante, de seu pai, e aqui para fazer uma contextualização, o apelante e seu pai iniciaram na posse desse imóvel adquirida de um senhor chamado José Ribamar, que era o possuidor anterior, adquiriram a cessão da posse. Em 2001, lá permaneceram, o pai permaneceu durante 2 anos, depois voltou para o interior e o apelante permaneceu no exercício manso pacífico dessa posse, ininterrupta até então, até as datas de hoje. Lá, exerceu atividades inicialmente de uma madeireira, depois passou a uma oficina mecânica, e durante todo este período ele não foi molestado em momento algum na sua posse. Tanto assim que se sentiu convicto e fortalecido para, em 2014, ajuizar a ação de uso capião. Ocorre que no ano de 2017 ele foi surpreendido com a existência de uma ação reivindicatória por parte dos titulares do bem, que ele desconhecia completamente. Percebam que de 2001 a 2017, sem ser molestado na posse, já na crença, em 3 anos de tramitação de uma ação de uso capião, de que seria vitorioso nesta ação de uso capião, ele foi surpreendido com a existência desta ação reivindicatória. Compareceu espontaneamente nos autos da ação reivindicatória, não foi por citação, e neste comparecimento espontâneo fez sua defesa, provando que exercia uma posse legítima e ininterrupta ao longo de todo esse tempo. A razão da ação reivindicatória, e aí, daí porque parte-se, a sentença parte de premissa equivocada no julgamento, a justificativa da ação reivindicatória é de que os titulares haviam sido demandados numa outra ação de uso capião, uma ação anterior, movida pelo possuidor anterior ao apelante, o senhor José Ribamar. E nesta ação eles teriam se sagrado vencedores, ou seja, os titulares foram demandados numa ação de uso capião anterior que já aí demonstra a leniência deles com relação ao exercício da posse e do domínio do que é seu, porque já haviam sido réus numa ação de uso capião e estavam sofrendo uma nova ação de uso capião que demonstra sua desídia em relação ao exercício da posse do bem. E a justificativa para a sentença julgar procedente a ação reivindicatória é de que, tendo havido uma sentença de uso capião favorável aos titulares, a ação reivindicatória seria uma natural decorrência da ação de uso capião e que, em razão disso, não poderia haver uma nova ação de uso capião a prejudicar os interessados que já estavam lutando pelo que era de sua titularidade. E aqui, com essa máxima vênia, é preciso haver uma reflexão no campo processual. Sabem bem vossas excelências, que são professores e são mais vocacionados ao estudo do direito do que nós, sabem bem vossas excelências que há limites subjetivos da coisa julgada, que precisam ser respeitados. O apelante não fez parte da ação de uso capião originária, o apelante não sabia da existência desta ação, o apelante exerceu posse durante todo este tempo sem ser molestado, porque quem estava molestado, quem estava sofrendo uma ação de uso capião e se defendendo, e depois reivindicando o que é seu, deveria já ter se reintegrado na posse do que é seu, já deveria ter conhecimento do que estava acontecendo ali. Mas, num silêncio eloquente, ao longo de todos esses anos, os titulares quedaram-se inertes. Não só pelo fato de já terem, ou talvez por terem se
sagrados vencedores, se sentiram numa zona de conforto, não foram lutar de imediato pelo que é seu. Somente em 2012 resolveram mover ação reivindicatória, quando já existia um outro possuidor. A posse do apelante, ela não se comunga com a posse do anterior. Ela não foi reunida a posse do anterior. E ainda que assim tivéssemos, nessa interpretação juridicante, de fazer esse raciocínio, nós temos aqui um tempo, não só, excelências, e aqui fazendo menção ao julgamento anterior, aqui nós temos não só o tempo da ação de escapeão ordinária, como de extraordinária, porque o apelante estava na posse desde 2001, só tomou conhecimento da ação reivindicatória em 2017, não pode ser alcançado pela sentença que julgou a primeira ação de escapeão, porque existe limite subjetivo da coisa julgada, e, ao mesmo tempo, e aí já temos mais de 15 anos, portanto, o uso capião extraordinário, e, ao mesmo tempo, existe já entendimento avoengo do STJ, no sentido de que o tempo do uso capião pode ser contabilizado durante o curso do processo. Inclusive, o precedente foi juntado aos autos no recurso de apelação. Portanto, o primeiro equívoco da sentença, partindo dessa premissa de que a sentença anterior prejudicaria a pretensão autoral do apelante na ação de uso capião, ela deve ser afastada, porque ele não fez parte do primeiro processo, ele não teve ali o alcance daquela decisão, não formulei para ele nessa parte. E durante todo o tempo do exercício de defesa na ação de uso capião e posteriormente na ação reivindicatória, os titulares também deixaram de comparecer e exercer seus direitos de, supostamente, posse e domínio sobre o bem que lhes pertencia ao longo de todo o tempo em que o apelante estava na posse. Isto está confessado, excelências, na audiência de instrução, os vídeos estão lá disponíveis para quem quiser ver, indagados sobre por que eles não sabiam ou não conheciam o apelante, ou por que eles não estavam na posse do bem, eles alegaram, os dois titulares, porque a esposa está interditada, ele fala em representação, a outra está falecida. Eles disseram simplesmente que há mais de 20 anos não frequentavam os imóveis, porque quando eles transmitiram a administração dos bens para uma determinada imobiliária, que eu vou me reservar a não mencionar o nome, que também patrocina a defesa jurídica deles desde então, eles simplesmente disseram que não tinham mais voltado ao seu imóvel e que não sabiam que essa pessoa, que é o apelante, estava na propriedade. Notem, excelências, que já haviam respondido a uma ação de uso capião, respondendo a outra, desconheciam o apelante exatamente porque não frequentam o que é seu. E ouvida a testemunha arrolada por eles, que é funcionário da tal imobiliária, que disse estar na imobiliária desde 1986, pasmem vossas excelências, reiterou o que foi dito. Ele disse que também não conhecia o apelante e também não sabia como ele tinha ingressado lá. Imaginem vossas excelências, eu imagino vossas excelências, que devam presumir, pelo menos, que numa audiência, aliás, que num contrato de administração de imóveis, uma imobiliária esteja sabendo o que está acontecendo com o imóvel. Ela, afinal de contas, está administrando, está gerindo, está recolhendo os aluguéis, como não saber quem está lá? De sorte que o tempo de exercício de posse do apelante era de total desconhecimento, não só dos titulares do bem, como do representante da imobiliária. Testemunho nos autos do processo, assim como coleta dos depoimentos pessoais nos autos do processo. Provas cabais que, somadas aos dois documentos públicos, que gozam de fé pública, atestam a posse mansa, pacífica, ininterrupta, exercida pelo apelante. A segunda premissa equivocada da sentença, e aqui eu peço venha, já me encaminhando para o final da sustentação, para ler, é quando o magistrado monocrático estipula a seguinte fala: para caracterizar a ação reivindicatória, é necessário 3 requisitos: a demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada, a individualização da coisa pretendida, identificando minuciosamente o bem, e a demonstração de que o requerido está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.
Aqui há uma confusão, e aqui eu tenho um professor da área, o desembargador Paulo Ayrton, que militou durante anos, poderá me desmentir se eu estiver falando errado. Existe uma diferença de domínio para propriedade. Propriedade, a titularidade está vinculada à documentação cartorária. Está lá, sou proprietário fulano de tal. Domínio vai muito mais além disso. Domínio é a sujeição que o titular faz sobre a coisa no direito de usar, fruir e gozar. E aqui ficou evidente que eles não tinham o domínio sobre a coisa. E o próprio magistrado, na sua sentença, que merece reforma, diz, abre aspas, vejo que o segundo requerente salientou fatores que expressam seu desconhecimento sobre a situação do imóvel, porque aparentemente havia repassado sua administração para um escritório, que é a imobiliária. Este fato expressa um desinteresse deste requerente sobre a vida útil do bem, porque não obteve nenhuma informação da ocupação de terceiro, possibilitando a ideia de que nem mesmo este escritório imobiliário comparecia ao local. O segundo titular diz que nunca andou no imóvel não sabendo como está e nem conhece o apelado. Aliás, o apelante. Porque disse que depois que entregou para a imobiliária, que eu vou suprimir aqui o nome, nunca mais voltou ao terreno. A própria sentença está dizendo, em letras garrafais, que os titulares não tinham ou não exerciam domínio sobre a coisa. Então, de que modo é possível caracterizar a existência dos requisitos da ação reivindicatória e afastá-los da uso capião, se a própria sentença diz, ou atesta e confirma, com as provas contundentes nos autos, de que existia ali uma posse-mansa pacífica de uma outra pessoa que não tinha a ver com a primeira ação de uso capião, que não pode ser prejudicada por isso, porque existe um outro período de prescrição aquisitiva aqui correndo. De modo, excelências, que esta sentença, além de contraditória nesta parte, é omissa do ponto de vista de não ter apreciado as provas contundentes da ação de uso capião, razão pela qual se justificam as razões pela reforma dessas sentenças invectivadas, e eu apelo que faço a vossas excelências aqui na manhã de hoje, agradecendo pelo tempo dispensado pela oitiva. Muito bem. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência pela sustentação. Obrigado, excelência. Muito bem. Vou ler o projeto de ementa e vou deixar aqui para algumas considerações de ordem de expertise para o nosso desembargador Paulo Ayrton, que teve a oportunidade de ver o voto, essa coisa. Direito processual civil, apelação civil, ação reivindicatória, prova dos requisitos, recurso conhecido em parte, mas não provido. A ação de reivindicação tem natureza de direito real, imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reaver-lhe poder de terceiro, possuidor não proprietário, quem justamente a detenha. Conclusão dos folhos, estou demonstrando a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de domínio do bem por parte da apelada. E sendo assim, provada a titularidade do imóvel, através da aquisição do bem pela arrematação em leilão, misté a manutenção da decisão atacada. Outro sim, no que tange às alegações de que a demanda originária deve ser julgada improcedente, sob o fundamento de que o imóvel não foi devidamente individualizado, tem-se pela rejeição da referida tese. Eis que referida discussão não ocorreu no curso da lide, nem serviu de tese defensiva para a ocasião da contestação da hora apelante, de modo que referida matéria configura inovação recursal, tese não reconhecida. Por fim, quanto à tese meritória da suposta posse, adquirida onerosamente e exercida pelo apelante, tem-se que esta não merece prosperar. É que as provas produzidas na demanda, oitiva das partes e testemunha, dão conta de que o apelante adquiriu suposta posse do senhor José Ribamar da Silva, este que, por sua vez, a mantinha relação de mera detenção do imóvel, nunca tendo exercido posse sobre o mesmo, incidência do disposto do artigo 1208 do Código Civil. Resiste por oportuno que a demanda onde se discute a suposta posse do ora apelante tem seu trâmite sob o número 092-1630-57-2014-8, ação de uso capião, onde, inclusive, foi julgada improcedente,
enfraquecendo de forma categórica o direito alegado neste recurso. Dessa maneira, se observa que a recorrente tenta, de forma equivocada, abrir discussão sobre matéria estranha ao presente feito, que é vedado. Recurso que eu conheço, em parte, e nego-lhe provimento. Desembargador Paulo Ayrton. Presidente, eu não tenho nem que fazer nenhum comentário sobre a decisão do Vossa Excelência, não, né? A não ser parabenizá-lo e acompanhar integralmente. Pois não, senhor presidente. Igualmente o acompanho. No seu julgamento, após a unanimidade, a unanimidade conhece o recurso para dar parcial provimento. Nós vamos continuar aqui comigo. Muito obrigado pela presença. Parcial provimento é quem ficou meu. Não, é conhecido em parte e negado provimento. Ok, excelência, bom dia a todos, bom trabalho. Nosso processo também de relatoria. O processo é 074 78 05 3 2008 06 0001 tem como apelante White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. e apelado Natal Gás Car Limitada. Doutora Gisélia Dantas. Doutora Gisélia Dantas. Olá, doutora. Olá, bom dia. Tudo bem? Só um minutinho aqui, doutora. Certo. Tudo bem. Doutora Gisele, dispensa a leitura do relatório? Sim. Muito bem. Vossa Excelência levou aqui Vossa Excelência fez uma alegação aqui, ruinando pela reforma da sentença, arguiu o erro do procedimento adotado pela sentença, o executivo fez sem acolher a diligência formulada a fim de alcançar a citação da parte do currículo. Sim. Correto? Correto. Nós estamos unindo. Então, pergunto se Vossa Excelência dispensaria a sustentação. Dispensa, excelência. Vamos lá. Direito processual civil, apelação civil, ação monitória, extinção da lei pela prescrição, impossibilidade, alegação de ausência de citação, não comprovação do cumprimento do procedimento legalmente previsto para a citação, aviso de recebimento sem informações válidas, nulidade da citação, retorno dos autos, recurso conhecido e provido de sentença anulada. Perfeitamente. Eu acho que ele está muito suficiente para retornar. Sim, isso, fazer as buscas necessárias, né? Exatamente. Muito obrigada, excelência. Um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado, bom dia. E aqui, o doutor Rafael Carneiro, que eu pedi, desistiu. Não existiu. Agora o desembargador Everardo. Mais configurou. Sua previsão não se configurou de meia-dia. Pois é. Vamos lá. É a apelação dos anos 24, 54, 95, 43, 2020. 8060001. Apelante a pedida, assistência médica limitada. E apelada Maria S. de Oliveira. Doutor Mardoni. Bom dia. Tudo bem, doutor Mardoni? Tudo bem. Passa a palavra para o relator. Bom dia, doutor Mardoni. Bom dia. Dá que se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor. Dispensado. Então, com a palavra para a sustentação do prazo regimental. Então, primeiramente,
Vamos cumprimentar a presidência, em nome de quem cumprimento tem mais membros. Doutor Bardoni, com licença. A excelência representa os interesses do apelado, né? Da apelada. Certo, da apelada. É. Então, nesse caso aqui, eu não estou conhecendo do recurso e pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Com certeza. Eu vou ler a caixa alta da emenda. Okay. Apelação, processo civil e direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer, acumulado com pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Plano de saúde, fornecimento de home care, negativa de cobertura. Aplicação de multa no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC de 15, em agravo interno. Necessidade de recolhimento prévio, ausência de pagamento que obsta à interposição de novo recurso. Artigo 1021, parágrafo 5º do CPC. Recurso não conhecido. É como voto. Também acompanha, presidente. Olha só, então o doutor acolheu a preliminar. Ok. Tá. Muito obrigado. É porque essa parte é a minha mãe. A gente tem que ter um pouco mais de zelo, apesar de não estar com ele. Formulou com pedido de referência. É a apelação do 014. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Bom dia. 014-9808, traço 10, 2018, 806-0001. Tem como apelante Embratel, Tussat, Telecomunicações e apelado Offline, Telefonia Limitada. Gostaria de ficar falando. Anda aí, ó. Doutora Gisele já é habituê nossa aqui. Pois não. Apelação cível, ação monitória, sentença de procedência, pretensão de reforma, contrato de cooperação comercial, notas fiscais, vendas de produtos e serviços, alegação de fraude pelo desvio de vendas, embargante que não se desincumbiu do ônus da prova, artigo 373(2) do CPC, litigância de má-fé afastada, não comprovação do dolo, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte. Nesse caso aqui, a reforma é tão somente para não reconhecer da hipótese dos autos, não se observa que a recorrente tenha maliciosa e dolosamente acusado a recorrida de fraude contratual, na medida em que apenas se utilizou do judiciário para expor sua tese de defesa, na qual realmente crê como sendo a verdade dos fatos. Com isso do recurso, dando-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para afastar a condenação da recorrente à litigância de má-fé. É o voto. Desembargador Everardo? Ratifico o voto provisório. Também ratifico o voto provisório, anuncio o julgamento, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso, dar-lhe parcial provimento. Agora vamos aqui para as... Bom dia, doutor Gisele. Seja sempre bem-vinda, viu? Bom, vamos para o processo retirado de mesa. A desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro. Apelações. Lá. 021 6544 68 2022, 0054 846 92 2021, 017 08 21 65 2018, 012 24 92 56 2017, 026 69 85 53 2022, 024 77 24 05 2022, 0012 109 38 2019 8, 028 13 33 13 2021. Retirados de pauta de minha relatoria, agravo de instrumento número 062 1543
65, 2023, 8. Da desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro. Eu estou retirando de pauta, falta de dizer, retirado de mesa, do excelentíssimo desembargador Everardo Lucena, o agravo de instrumento número 063-90-20-38, 2022, 8. Sim, continuando os retirados de pauta. Da desembargadora Fátima Loureiro, agravo de instrumento 062-2366-39, 2023, 8. Apelação número 00-115-1343, 2019, 8. E apelação 012-3110-64, 2018, 8. Do desembargador Everardo Lucena, apelação número 0051-609-92, 2028. E o agravo de instrumento 063-2950-05, 2022, 8. Os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por voto provisório, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Considerações finais, desembargador Paulo Ayrton. Presidente, só para parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, como de sempre, com muita lianeza, e desejar a todos os demais colegas componentes aqui da Câmara, servidores, um ótimo final de continuidade aí da semana. Desembargadora Fátima. Igualmente, parabenizar meu eterno presidente, mesmo quando não está nesta cadeira, ele continua sendo, para mim, meu presidente, e dizer da satisfação e parabenizá-lo por condução dos trabalhos que hoje transcorreu em uma harmonia, uma celeridade, que nos fez ganhar tempo para dar continuidade às tarefas do gabinete e desejar um ótimo resto de dia para todos. Também, desembargador. Desembargador Everardo, agora de Casa Nova, está morando no Eusébio, é meu vizinho. Agora nós vamos defender o Eusébio, bairristas, nós seremos bairristas, eusebianos. Minha menina de 6 anos fala, eu sou eusebiana agora. Ela diz, Presidente, da mesma forma, parabenizar a Vossa Excelência, como sempre conduz os trabalhos de uma forma que deixa todos muito tranquilos, inclusive os advogados que participam da sessão. Uma sessão sempre muito harmoniosa. E no mais, desejar a todos aí um excelente resto de semana e um excelente final de semana. Muito bem. Também minhas considerações são mínimas. Hoje nós terminamos 10h30 a nossa sessão. Havia uma previsão de ser meio-dia. Pois é, quando eu cheguei aqui eu vi, mas aí o negócio foi ligeiro, bem bufo. Bom, desejar a todos um restante dia proveitoso, muita saúde, muita paz, e nós cheguemos no final de semana também para ficarmos gozando das delícias do nosso repouso. E desejar a todos um bom dia. Bom dia a todos.